15. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. E hoje o tema da nossa mensagem será Resistindo à tentação do mundo e aos falsos profetas. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Amém? Então eu vou fazer a leitura do versículo 15 até o versículo 27, e aí depois a gente vem aprofundando o entendimento do texto e aplicando as escrituras nas nossas vidas, né? E na igreja. E a palavra do Senhor começa assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Amém, amada igreja? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, porque esta é a tua palavra. E obrigado porque mais uma vez o Senhor falará conosco enquanto estamos aqui reunidos como a tua igreja, Senhor. E nós já queremos lhe pedir e reconhecer, Pai, que sem ti nada podemos. Nós não conseguimos compreender as verdades aqui explícitas se não for no poder do teu Santo Espírito. Então nós lhe pedimos, Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a palavra do nosso Senhor, nos dê amor à palavra do nosso Senhor e nos dê um desejo alegre de obedecer aos mandamentos do nosso Senhor. Pai, louvo ao Senhor por cada vida, por cada família que adentrou aqui este dia de hoje. Agradecemos ao Senhor por aqueles que estão a caminho e também lhe pedimos por aqueles que não poderão vir neste dia. Pai, tu és aquele que conhece todas as coisas. E nós queremos lhe pedir, Pai, um toque, uma porção sobrenatural, Pai, do Senhor nesse momento, nessas vidas e nessas famílias, Pai, para o louvor e para a exaltação do teu santo nome. Que cada irmão, cada irmã, cada família possam compreender no poder do teu Santo Espírito que não estamos só, o Senhor está conosco e que nós estamos um com os outros. Assim como tu és um com o Pai, o Senhor nos pediu que fôssemos um também uns com os outros, no teu amor e para o louvor do teu santo nome. Fale conosco, Pai. Essa é a nossa oração. E, Senhor Deus, nos santifica, nos salva, cele, batiza com teu Santo Espírito. Pai, assim oramos a Ti no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós hoje, repetindo, resistindo à tentação e ao mundo. Resistindo à tentação do mundo e aos falsos profetas.
nós começamos a fazer a exposição da primeira carta de João. No primeiro domingo, hoje está sendo o quarto domingo que nós estamos pregando nessa carta. E eu acredito de verdade, irmãos, que nós, se estivermos bebendo da palavra do Senhor, se estivermos mastigando, sabe, com profundidade, sem pressa, você vê que hoje nós chegamos para a reta final do capítulo 2, depois de 4 encontros. E esse deve ser o nosso debruçar diante da palavra. Jesus não nos exige correria na leitura. Ele quer que nós conheçamos com profundidade. Ele quer que nós comamos e bebamos de cada porção da palavra, de cada realidade espiritual, de cada ensinamento espiritual que está ali nos colocado, nos foi ofertado através da palavra do nosso Senhor. Na primeira mensagem, nós falamos que João, ele escreveu essa carta com a igreja, para que a igreja, ela tivesse, o crente em Cristo, tivesse a certeza de ter a vida eterna, de ter a certeza da salvação. E é como nós encerraremos a nossa última conversa, quando nós chegarmos na nossa última exposição nessa carta, é o que nós continuaremos conversando profundamente. É um desejo do Senhor. É um mandamento do Senhor. Que o quê? Que cada crente em Jesus Cristo carregue a certeza da salvação. Carregue a certeza de ter a vida eterna. E aí, no nosso segundo encontro, nós falamos a respeito de Jesus, que é a luz que expõe e perdoa pecados. Nós até ilustramos que, se nós quisermos fazer uma boa faxina aqui nesse recinto, por exemplo, é melhor nós fazermos com as luzes todas acesas. Porque com as luzes apagadas, a gente não vai conseguir enxergar praticamente nada, ainda mais que está de noite, e não vamos conseguir enxergar com tanta propriedade a sujeira. E assim é Jesus na nossa vida. É por isso que nós deixar a luz do mundo, a luz da palavra de Deus, entrar cada vez mais nas nossas vidas e nas nossas famílias. Porque a primeira função da luz é expor o pecado, é expor a nossa sujeira. Mas só que essa luz ela é tão maravilhosa que ela não vem aqui, tá sujo ali, tá sujo aqui, tem que fazer assim, aqui tá muito sujo, isso aqui tá sujo, não. Jesus é aquele Senhor bondoso que entra aqui, ali tá sujo, não tá? Eu posso te ajudar. Tu reconhece que ali está sujo? Tu reconhece que ali tem pecados? Eu sou aquele que posso perdoar os teus pecados, eu quero perdoar os teus pecados. Mas você precisa reconhecer que és pecador. Tu precisa reconhecer que necessitas de mim. Esse é o nosso Cristo. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele não tem discurso de religiosidade. Por isso que ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é... Aprendei de mim que sou o quê? E humilde de coração. Sabe? Jesus é aquele que desfaz todo o peso de religiosidade, todo o peso que o homem lança, toda a regra humana. E aí depois nós falamos domingo passado que a palavra de Deus venceu o maligno. Jesus Cristo já venceu o maligno. O diabo ele está lutando contra nós. Mas contra Cristo ele já perdeu. Ele luta contra a missão de Deus aqui na terra. Mas não é um enfrentamento à altura. Porque desde que nós somos crianças, nós somos ensinados dentro dos filmes, dentro dos livros, dentro das literaturas, né? Que o diabo está em pé de guerra com Deus. O diabo está o tempo inteiro contrário à missão de Deus. Ele está o tempo inteiro em rebelião contra Deus e contra os seres humanos, contra a humanidade, querendo afastar homens e mulheres de Deus. Mas o diabo é criatura. Criador só existe um. E a cruz, o maligno teve a sua cabeça esmagada. No madeiro, a serpente feriu o calcanhar de Cristo, mas Cristo esmagou de uma vez por todas a cabeça da serpente. Por isso que nós falamos aqui, jovens, filhinhos, vocês já têm vencido o maligno. Cristão não anda com medo do diabo. Cristão não anda com medo de demônios. Eles já estão derrotados. O livro de Apocalipse já decretou a sentença deles, já decretou o final deles. A diferença é que nós não podemos entrar nessa batalha espiritual na nossa própria força. A gente vai lá em Efésios, nós somos ensinados
que nós lutamos com armas espirituais, que não foram forjadas na terra, foram forjadas no próprio céu. Nós lutamos no poder, nós lutamos no nome de Jesus Cristo, lutamos no poder que há no sangue do Senhor Jesus. E a partir daí, as trevas já estão derrotadas. E hoje nós falaremos sobre... A gente falou que João, ele trouxe comparações nesse livro. Sobre o crente, sobre o não crente, sobre as trevas, sobre a luz, sobre o reino de Deus e o reino do mundo. E aqui hoje nós falaremos de algumas evidências daquele que está salvo, daquele que está vivo espiritualmente. Irmãos, morto luta? Não, morto não luta. Morto está morto. O que está lutando, o que está batalhando, combatendo o bom combate, como Paulo falou, e quando nós chegarmos lá no nosso dia, se a gente tiver a intuição de que chegou o nosso último dia aqui, nesta peregrinação, nós poderemos falar que nem o apóstolo Paulo, combatemos o bom combate. Nós estamos em combate, mas não na nossa força, na força do santo, na unção que vem do santo. Não são as armas que nós forjamos, não são as armas nucleares, não são as metralhadoras, os fuzis, as granadas, os tanques potentes. Nós estamos lutando com as armas que o Senhor nos deu. Nós estamos lutando com a fé, nós estamos lutando com a certeza da salvação. Vai em Efésios 6. Uma das armas espirituais é a certeza da salvação. Nós estamos lutando com a palavra de Deus, como Jesus lutou e triunfou no deserto contra o diabo. O Senhor usou a palavra. Assim está escrito. Assim está, e o diabo sumiu, vazou. Não tem poder na vida do crente que está cheio da palavra de Deus. E nós falaremos a respeito da tentação do mundo e dos falsos profetas. Irmãos, há sinais que evidenciam a vida ou a morte espiritual na vida de uma pessoa. E nós precisamos lembrar, tá? Nós estamos numa reunião falando de coisas espirituais. Nós não estamos falando de coisas terrenas, de promessas terrenas. Elas se manifestam na nossa vida terrena, mas nós estamos falando de uma realidade espiritual. A gente precisa sempre lembrar disso. Início do Evangelho de João. Nicodemos, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. A carne não cogita das coisas do alto, não cogita das coisas de Deus, não cogita das coisas espirituais. Quem cogita das coisas de Deus, quem cogita das coisas do alto, quem cogita das coisas espirituais é o Espírito. Nós, através do Espírito Santo de Deus, nós aqui estamos cogitando as coisas espirituais. E sabe, irmãos, o diabo tem uma tática para poder tentar nos fazer paralisar, nos fazer desanimar no caminho, que é o quê? É mostrar que, tu pecou. Tu comete pecado, tu diz que é filho de Deus, mas nós estamos lutando. Se nós temos horror ao pecado, se o pecado que a gente comete, a gente já não tem mais nenhum tipo de prazer nele, se a gente tem ojeriza, isso é um sinal bom. Isso é um sinal que nós nascemos. Isso é um sinal que nós estamos vivos espiritualmente. Sabe por que outrora, se alguém chegasse e falasse pra gente, adulterar é pecado. Na minha visão, o adultério era um erro, mas era um erro moral. Eu não enxergava adultério como um erro espiritual. Eu não conseguia enxergar que Deus tinha opinião sobre adultério. Para mim, adultério era coisa dos homens. E como qualquer outro tipo de pecado, corrupção. Para mim, corrupção não era que Deus estivesse preocupado com corrupção. É porque os homens entenderam eticamente, moralmente, que corrupção era uma coisa errada. Mas só que hoje não. Nós compreendemos que o nosso Deus, ele tem opinião e ele diz que isso é pecado, é aquilo que faz separação entre ele e os homens. É aquilo que criou um abismo entre Deus e os homens. Hoje nós enxergamos isso como uma realidade espiritual, como uma verdade espiritual. E se nós estamos lutando contra os pecados, isso é um sinal bom. Por quê? O morto está entregue aos pecados, o morto está achando que está tudo bem, o morto espiritual. É por isso que a gente às vezes ilustra que quando a gente olha o mundo é como se fossem os filmes de mortos-vivos, os filmes de zumbi. As pessoas estão andando, estão respirando, mas se nós olharmos com os olhos espirituais, não dizendo, eu estou com visão aberta, nós sabemos que a realidade deles é a realidade de morte espiritual. Eles estão caminhando a passos largos para a morte espiritual. Eles estão no caminho da porta larga, que leva para a perdição, que afasta do Senhor. Essa é a grande mentira do diabo. Fazer a humanidade achar que está tudo bem nas trevas. Não, as trevas está legal. E como que o diabo distrai? Como que ele mascara as trevas? Ele mete LED hoje, vamos pensar assim, LED.
Tudo muito enfeitado, tudo muito bonito, né? E aí, irmãos, se faltar energia e não tiver um gerador, o que vai acontecer? As pessoas vão perceber que elas estão em trevas. E vai ser assim um grande dia. Muitos vão achar que estavam na luz, por isso que nós precisamos lutar e resistir contra o mundo e contra as investidas do diabo, contra as investidas dos falsos profetas. E com certeza, como nós falamos aqui, um grande sinal de vida espiritual em um crente é o fato dele estar lutando. Se nós estamos lutando, isso é sinal de que nós estamos vivos. Se outrora o que era legal para a gente podia não praticar, mas nós normalizávamos na vida dos outros e até dávamos risada. Às vezes, pegando um exemplo de adultério e corrupção, não poderia ser uma realidade pessoal nossa. Mas se tivesse ali na roda dos escarnecedores, ai, caraca, e aí, pô, que bacana, né? Você lembra a época que talvez um corrupto ou um adúltero, talvez ele teria vergonha de falar isso numa roda? Hoje é o contrário. Se o cara na roda aí nas ruas fala, não, eu não adultero não, e o bobão, só você, rapaz. Tá todo mundo aí se dando bem. Tu não pega o dinheirinho lá não? Tu é maluco, rapaz. Tu é maluco. Ó, se tu não pegar, Juliano, outro vai pegar no teu lugar, rapaz. Vai aparecer outro. É melhor contigo na tua família do que na mão de outro, rapaz. Muda a tua vida. Rapaz, faz o seguinte, compra um apartamentozinho pra longe. Não tem um irmão, não, um primo, bota no nome dele. Deixa quietinho, ninguém vai saber não, rapaz. Pega, dá mole não. Tô mentindo? Hoje é assim. Hoje, se você não estufar o peito e tiver orgulho do pecado, e nós vamos falar isso nesse texto de hoje, tá? E aí nós estamos lutando. Mas só que o cristão, ele tem uma mania, que é a mania lá do Éden, da queda, de terceirizar. Não, a luta é contra o mundo. A maior luta é contra o diabo. Ai, o diabo na minha vida não me larga. Ai, o mundo. Ai, o próximo, sabe? Fulano me tira da minha paz, eu perco a santidade por causa de fulano, de Beltrano. A nossa luta, irmão, não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra o próximo. A nossa maior luta é contra a gente. A partir do momento que você nasceu de novo, não vou começar a lutar com o diabo, até porque eu não tenho como lutar com o diabo. Porque eu não vejo o diabo e nem tenho força e poder para lutar contra ele. Porque a Bíblia diz que os anjos são maiores em força e poder do que os homens, do que os seres humanos. Por que eu luto com o diabo? Porque eu creio que o meu Senhor está na minha frente me defendendo, me guardando de todas as investidas dele. De todas as investidas dele. Mas me diz aí, a doença, o problema. Está todo mundo passando por doença e problema. O que crê e o que não crê. Mas eu continuo acreditando que o meu Senhor é o meu refúgio, é minha fortaleza, é o meu esconderijo, é minha morada. E só vai acontecer comigo o que o Senhor permitir que aconteça. E se você morrer? É porque chegou o meu dia. E está todo mundo morrendo. Porque o salário do pecado é a morte. E a nossa maior luta é contra a gente. Quando nós nascemos de novo, nós começamos agora a lutar contra uma velha natureza, contra uma velha inclinação, contra velhas vontades. E morrer para nós mesmos, irmãos, não venha romantizar isso não. Não é fácil não, tá? Você começar a entregar aquilo que você carregou outrora como coisas que eram boas, como coisas que eram corretas. E talvez você tenha que abrir mão de um emprego. Talvez tu tá num emprego, numa posição dentro de uma empresa que te exige fazer coisas as quais você reconhece agora que é pecado. E talvez você vai precisar renunciar. E tantas outras coisas. Então não romantizemos. Irmãos, a minha vida... Não é. Seguir Jesus é maravilhoso, tá? É maravilhoso, é a melhor opção, é o melhor caminho. Mas lembremos que antes da coroa de glória, o nosso Senhor experimentou uma coroa de espinhos. Antes da ressurreição, o nosso Salvador experimentou a cruz. Então nós estamos lutando contra nós mesmos, contra o sistema do mundo, essa grande Babilônia, e contra o maligno, o nosso adversário. E essa luta só conseguimos vencer, e já somos mais do que vencedores,
com a unção que vem do Santo. Nós vamos vencer se nós permanecermos em Cristo, se nós permanecermos na palavra de Deus, se nós permanecermos obedientes ao nosso Senhor. Aí nós seremos mais do que vencedores. O diabo chegou lá no deserto e falou: agora é minha vez. Vou triunfar sobre o Filho do Homem. Triunfou? Irmãos, só para rápido, vivi uma experiência, o irmão Léo não está aqui não, vivi uma experiência espiritual lá em Atafona, e eu confesso que eu fui negligenciando algumas coisas, né, porque o mundo espiritual é real. E no meu entendimento pessoal, particular, o diabo planejou na mente dele: eu vou bagunçar esse homem. Vou brincar com esse menino. Talvez ele pensou e eu fui caindo, talvez que nem um bobinho. Fui indo. Mas tudo que ele planejou, ele esqueceu. Ele esqueceu não, né? Porque ele sabe muito bem. Mas o general de exército estava lá. Talvez ele pode ter achado que o general não fosse. Tudo que ele pensou não aconteceu. Por quê? Porque nós estamos guardados no Senhor. Isso é misericórdia, tá? Isso é graça, isso é favor imerecido. E a gente está chegando para poder entrar na palavra. Sabe o que define a nossa caminhada espiritual, irmãos? Sabe o que define a nossa vida espiritual? Sabe o que define a nossa luta espiritual? É onde que estão as nossas intenções. É onde que está depositado a nossa maior esperança. É onde está depositada a nossa maior fé. E eu queria aqui trazer à lembrança um ensinamento do nosso mestre, Jesus Cristo, que ele disse assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouro nos céus, no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E nós precisamos definir aonde que está depositado o nosso amor, aonde que está depositada a nossa atenção. Quer ver aquilo que toma a sua maior parte do seu tempo? É ali que está depositado o teu coração. É ali onde está depositado a nossa esperança. E aí, vamos retornar ao texto bíblico, por favor? Versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, ó: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós devemos amar, irmãos, as pessoas que estão no mundo. Nós devemos amar as pessoas que estão nesta era presente. Mas nós não podemos amar essa era presente. Porque o mundo é o reino do diabo. É um reino de ódio contra Deus. É um reino que está em oposição a Deus e a sua palavra. É um reino que está em oposição a Jesus Cristo. Todo o sistema desse mundo tem por detrás o diabo, o adversário do Senhor. Como que nós podemos amar esse mundo? E hoje, muitas vezes, irmãos, o ataque não é direto, não. O ataque é sorrateiro. O diabo é mentiroso. A Bíblia disse que ele ia se disfarçar de anjo de luz. O diabo se disfarça de bonzinho. O diabo se disfarça de gente boa. O diabo se disfarça de mestre, de pastor bom, de bom profeta. Quem disse que o diabo não se envolve nas coisas da igreja? A diferença é que a igreja está guardada em Cristo. A diferença é que ele não tem autoridade e poder nenhum na igreja. Aonde ele está exercendo a sua obra é no mundo, é desviando, é afastando as pessoas do Senhor. E é por isso que é uma incoerência o cristão amar esse mundo, o cristão gostar dessa era presente. E ele diz que se alguém ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. Repetindo, irmãos, o mundo é o reino do diabo. É um reino de ódio contra Deus.
O mundo detesta as coisas do Senhor. Detesta as coisas do Senhor. E antigamente, a coisa era mais reprimida, retida. Hoje está escancarada. Hoje as pessoas estão escancaradamente odiosas com relação ao Evangelho, com relação à palavra de Deus. O versículo 16 diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Sabe onde a gente pode fazer um paralelo com essa passagem? Gênesis. Foi a mesma maneira que Adão e Eva foram atraídos pela soberba, pela concupiscência, pelos desejos da carne. Lembra que a Bíblia diz? Ela viu que o fruto era agradável aos olhos. E a soberba da vida rolou lá no Éden. O diabo chegou para ela e falou: certamente vocês não vão morrer. Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Ele. Vocês serão Deus. E Deus quer reinar absoluto. Mas se vocês comerem, vocês também serão deuses. É o que a gente vê a humanidade aí hoje, irmãos. Todo mundo se achando Deus. Todo mundo se achando próprio de si. Todo mundo achando que está no controle, que tem um domínio. Mas ninguém tem um controle, ninguém tem um domínio. Vamos dar um exemplo? Era para a sociedade estar mais humilde. Presenciamos uma pandemia. A Covid veio aí, botou a ciência de joelhos, botou o mundo financeiro de joelhos, botou as economias de joelhos, botou os poderes políticos de joelho. Presidentes, ditadores, reis, com medo de morrer de Covid e morrendo. A Covid não matou só nas favelas, não. A Covid entrou nos palácios. Matou bilionário, matou gente rica. A Covid contrariou muitas coisas. Pessoas que tinham comorbidade, elas foram internadas e saíram. Pessoas que eram super saudáveis entraram e morreram. E a humanidade? Mais arrogante, mais soberba ainda. O mundo está uma maluquice só, cada vez mais louco. E aí, a gente vê ele falando aqui sobre os fortes desejos de agradar ao corpo e de possuir os tesouros visíveis, que são os desejos da carne, os desejos dos olhos. E hoje, irmãos, será que a gente vê uma sociedade desenfreada querendo agradar o corpo? Tudo está envolto disso. Os bens visíveis. Mas o que é espiritual? O que é eterno? As pessoas se gabando cada vez mais de seus atos e recursos. Os influencers da internet. O poder está em vocês. E estão brincando até com o evangelho. Uma porção de pastor, influencer, enfim, o que for. Deus sabe. Mateus, o poder está em você. Tu pode fazer acontecer o que teu coração desejar. Aí a Bíblia diz lá em Jeremias: desesperadamente corrupto é o coração. A doença dele é incurável. E aí pessoas em nome do Evangelho falando que o nosso coração é que vai definir. Que loucura! Que loucura! E sabe por que as pessoas, as multidões estão seguindo, estão caindo? Porque não conhecem ao Senhor. Não conhecem o Jesus das Escrituras. Conhecem o Jesus das denominações. Conhecem o Jesus pelo próximo falar. Não tem problema nenhum nós ouvirmos pessoas boas, piedosas, cristãos, cristãs. Mas o chamado é para conhecer de forma íntima e pessoal. É por isso que as multidões estão seguindo falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. É por isso que eles estão conseguindo meter a mão no bolso das pessoas com toda a força e violência. E de tantas outras coisas, porque as pessoas não conhecem o Senhor das Escrituras, não conhecem o Cristo da igreja. Versículo 17, João disse: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que o mundo passa? Porque ele já está caindo sob o juízo de Cristo. Vocês acham que essa confusão que está acontecendo, Jesus está indiferente? Nenhum momento. Vai ter um juízo final, com certeza. Mas tem os juízos parciais do Senhor.
Quantos bilionários, quantas pessoas, reis, autoridades soberbas, tiveram suas vidas paralisadas, ceifadas, os seus planos paralisados e ceifados? O Senhor não está indiferente não, meus irmãos. Ele continua sendo Deus. E esse mundo está se desmanchando como a palavra de Deus disse que aconteceria. Esse mundo está um caos, como a palavra de Deus profetizou que ele viraria um caos antes do momento final. Está tudo se cumprindo. E aí, ele diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque nós estamos nos tornando cada vez mais membros permanentes do reino eterno de Jesus Cristo. Um dia a mais é um dia a menos. Irmãos, daqui a pouco vai terminar o dia de domingo. Perfeito? Amém? Sabe o que isso significa? Que está mais próximo a um dia a volta de Cristo. A gente não sabe a data, a gente não sabe o momento exato, mas isso é certo. Um dia mais próximo do retorno do nosso Salvador. Estamos um dia mais próximo de o conhecê-lo como nós somos conhecidos. O versículo 18 disse assim, ó, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. E quem é o anticristo? Ou quem são os anticristos? São todos aqueles que tentam assumir o ofício ou a posição de Cristo e usurpam desse ofício. Mas nós precisamos lembrar que só Jesus Cristo é verdadeiro. Sabe quem é o anticristo? Na época que João escrevia essa carta, existia uma galera lá, como nós falamos no primeiro culto, sobre essa carta, que eram conhecidos como os docetistas. Quem eram os docetistas? Eles falaram que não tinha como Jesus ser Deus, porque não tinha como Deus habitar num corpo corrupto, habitar num corpo humano. E se eles conseguissem penetrar esse ensinamento na mente das pessoas, eles anulavam o evangelho de Cristo. Eles anulavam a mensagem e a pregação de Cristo. Por quê? Porque era necessário que Deus se encarnasse. Era necessário que o Senhor viesse em forma humana, como está em Filipenses. Era necessário que ele saísse do seu estado de glória, se humilhasse num corpo humano, para que ele fosse obediente, para que ele cumprisse a lei, para que ele satisfazesse a Deus. Não foi à toa que ele ouviu, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou em quem eu me agrado. Jesus falou, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E era necessário que um homem, 100% homem, mas 100% Deus, era necessário que um homem satisfazesse a vontade de Deus, que ele ficasse, que o Senhor se agradasse desse homem. Então, o Jesus Cristo, homem, ele foi aquele que foi obediente, foi fiel até a morte de cruz. Ele foi aquele que não pecou, ele foi aquele que carregou os nossos pecados, carregou as nossas iniquidades sobre ele para poder sarar as nossas feridas. E essa era a galera que estava na época de João falando isso. Mas, irmãos, hoje a gente tem muitos anticristos por aí. Todos aqueles que em algum aspecto anulam a pessoa e a obra de Cristo, mudam a mensagem de Cristo, são anticristos. Eles estão atuando contra a verdade. Eles são mentirosos. Existe uma mentirinha no reino de Deus, irmãos? Nós podemos pegar a palavra, vou só botar uma mentirinha aqui na pregação, é possível? É permitido por Deus? Não é permitido por Deus. E hoje o que nós estamos vendo é isso. Deturpação, alteração da palavra de Deus, são aqueles que não carregam a verdade. Se eu venho aqui para frente, irmãos, com outra finalidade, se eu venho aqui, geralmente o nosso culto tem uma duração, vamos colocar, de 1h30. E se eu gasto aqui 50 minutos para poder fazer com que vocês enriqueçam isso daqui, ou para que vocês peguem um papelzinho aí e façam um pix cada vez mais generoso, eu estou fugindo da palavra de Deus. Eu estou fugindo daquilo que é evangelho. É o que a gente tanto fala aqui. Por quê? Porque quem é cristão sabe, irmãos. Quem é cristão dá com alegria, dá com generosidade, dentro das suas possibilidades. A gente não precisa ficar aqui querendo arrancar dinheiro de ninguém, não ficar aqui persuadindo, emocionando as pessoas. E hoje o que a gente está vendo, infelizmente, é esse festival, é essa maluquice.
São pessoas alterando a mensagem de Deus para poder que a igreja encha. Não, vamos falar que não tem problema a respeito do homossexualismo, né? É pecado, irmãos. O homossexual, ele pode entrar aqui. Claro que ele pode, ele deve entrar como qualquer pessoa. Vai ser respeitado, vai ser amado, vai ser servido. Mas a nossa mensagem não pode mudar. Eu não posso dizer que não é pecado para a pessoa se sentir agradável. Aí no dia que eu coloquei, a gente vai falar abertamente também sobre a questão da corrupção. Aí entra uma figura política, aí eu preocupado em agradar esse político para poder ficar bem na fita com ele, ou então para depois arrumar uma grana com ele. Não vou falar esse ponto não. Eu botei aqui, mas vou pular isso. Eu errei. Eu sou um anticristo. Eu estou jogando com a mentira. Eu não estou sendo verdadeiro. E só a mensagem de Cristo é verdadeira, irmãos. Não confiem na mensagem do pastor Léo, em nome de Jesus. Que isso, pastor? O que eu estou fazendo aqui, então, todo domingo? Passa pelo crivo da palavra. Analise se o que o pastor Léo está falando está de acordo com as Escrituras. Seja que nem os crentes de Bereia. Estava o apóstolo Paulo lá, mas os crentes de Bereia estavam examinando nas Escrituras para poder ver se as coisas eram como ele estava falando. É claro que a partir da nossa convivência, nós vamos percebendo quem é quem. Nós vamos pegando confiança. Mas o crivo é a palavra, não sou eu, não. Eu não estou aqui portando a minha mensagem, não, até porque eu não tenho mensagem. Eu estou retransmitindo a mensagem que me alcançou. A graça que me alcançou. É isso que nós estamos fazendo, retransmitindo o Evangelho de Cristo. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe por quê? Eles eram membros visíveis da igreja verdadeira, mas não eram salvos. Às vezes a gente se espanta, não se espanta? Ah, não acredito. Tal pessoa. Gente, tal pessoa era uma bênção no meio da igreja. Tal pessoa anunciava a palavra, carregava a mensagem do evangelho com eloquência. Tá forte o ar, meu irmão? Tá forte? Né? Eu sei que vocês devem ter vários exemplos aí em mente. E aí, de repente, a pessoa não está mais no nosso meio. E pelo contrário, às vezes está lá fora fazendo oposição ao evangelho. Por quê? Porque eles não eram dos nossos. Eles só participavam da igreja visível. Eles só tinham seus nomes num hall de membros, mas não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Estavam no meio da igreja com os outros interesses, buscando outras coisas. E o Senhor revela, irmãos. Tem um salmo que diz que eles não permanecerão de pé na congregação dos santos. Salmo 1. Sabe por quê? Aquele que está no Senhor, ele persevera até o final. Os eleitos, aqueles que receberam a salvação, aqueles que têm gratidão e amor ao Senhor, eles perseveram. Independente da luta, independente da circunstância, eles vão até o final. Eles não rejeitam o Evangelho. Eles não rejeitam esse Senhor que deu a vida por eles, que se entregou por eles. E o versículo 20 e 21 diz assim, ó: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. E qual é essa unção que vem do Santo? Pelo Espírito Santo, nós temos uma união com Cristo. E a partir dessa união com Cristo, nós temos o conhecimento da verdade. Diferente, ao contrário, dos anticristos. E aí é que eu digo, para alguns, essas verdades, elas são apenas teóricas, de conhecimento teórico.
Mas para outros, essas verdades são as verdades do próprio Deus. O que nós estamos ouvindo aqui, nós cremos, o salvo, o que crê em Cristo, ele crê que João escreveu essas escrituras, essa carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele acredita que essa mensagem não é a mensagem do apóstolo João, é a mensagem de Deus através do apóstolo João. Irmãos, talvez algumas histórias bíblicas, quando eu ouvia na época da não salvação, na época da iniquidade, que a gente ficava assim na nossa mente, pelo amor de Deus, né? Isso é a nossa mente, tá? Lá vem o crente dizer que o mar se abriu. Coisa de maluco, cara. Será que vocês não têm uma roupa para lavar, não? Em vez de ficar batendo porta aí na casa dos outros, dizendo que o mar se abriu? E hoje, parece que eu estava lá. Eu não estava não, tá, irmãos? Senão daqui a pouco começa a surgir uma doutrina diferente aqui. O irmão voltou, não. Mas por causa do Espírito Santo, que é Deus, e que é testemunha ocular, e que era gente nesse momento, porque ele é Deus, eu creio com toda a convicção que o mar abriu, irmãos. De verdade, creio mesmo, abriu, o povo passou, depois fechou sobre Faraó e os egípcios. Acredito demais. De repente, né, a história da multiplicação, lá vem um crente agora, dizendo que de um pãozinho, de peixinhos ali, virou pão pra caramba e peixe pra caramba. Eu não estava lá não, mas eu acredito que soberjou. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Nós vamos tomando, adquirindo essas verdades. Nós vamos tendo a confirmação dessa palavra na nossa mente e no nosso coração. E a gente crê mesmo, irmãos. Crê de verdade mesmo. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Eles negavam Jesus como Cristo de Deus. E aí a gente pensa, nos dias de hoje tem isso? Tem. Vai para as universidades. E por favor, não quero politizar o debate não, por mais que não tem como a gente fugir dessas coisas. Vai para as universidades públicas. E diga a vocês que não é só as públicas não, tá? As privadas também. Se a gente não tiver ligado. Jesus existiu. A gente até vê a galera dizendo, não, Jesus existiu, eu acredito. Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um Che Guevara lá da época dele, lá em Israel. Jesus foi, um homem das bandeiras sociais. Jesus tinha preocupação social? Tinha, irmãos. Um povo tinha. Mas a mensagem de Jesus não era uma mensagem social. É uma mensagem espiritual. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Isso é mensagem espiritual. Isso não é mensagem social. Por mais que a igreja tenha a sua responsabilidade social. Um exemplo, o projeto que está sendo lançado. Não é a nossa missão principal. A nossa missão principal na comunidade sanjoanense é o sustento espiritual, é um apoio espiritual, é uma mensagem espiritual. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade social, desde que a responsabilidade social seja para a glória de Deus. Seja uma estratégia para poder também levar verdades espirituais. Mas está mais próximo do que nunca. Irmãos, a quantidade de crentes que tem vergonha de falar da ressurreição de Jesus, porque o mundo... aí já é demais. Pode até falar de Jesus para mim, agora vai falar que também ele morreu, depois de 3 dias ressuscitou. Aí o cristão abaixa a cabeça. Vou pagar esse mico, não. Que mico, gente. Que alegria poder falar do Deus vivo, do Cristo que ressuscitou e venceu. Pô. As pessoas vão caçoar. Caçoaram dele. O povo dele rejeitou ele, a gente vai ficar com esse negocinho, não vou falar não. Tem que falar. Querer quem quer, ué. Né? E é o que a gente vê. Eles diziam que um simples homem não poderia ser um senhor espiritual. E aí o versículo 23. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Por quê, irmãos? É impossível conhecer a Deus
sem confiar e confessar a pessoa de Jesus Cristo. É impossível. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É impossível. A gente vê hoje as pessoas: não, eu sou assim com Deus, só não vem com esse negócio de Jesus. Todos os caminhos levam para Deus. Todas as religiões levam para Deus. Irmãos, eu não tenho vontade de matar ou de calar quem pensa diferente de mim. Mas eu quero ter o direito de anunciar que não são as religiões. Nenhuma religião leva a Deus. Não, mas os pastores, os apóstolos, quem foi fundando a igreja, quem leva a Deus é Jesus. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o unigênito de Deus, o Filho do homem. Esse nos leva a Deus. É impossível dizer que conhece ao Senhor sem confessar Jesus Cristo. Impossível, impossível. Versículo 24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Permanecer o que desde o princípio? De que as Escrituras relatam, desde o Antigo Testamento, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o prometido de Deus. E como que a gente permanece com Cristo? A gente permanece em união espiritual. Irmãos, repetindo, a vida eterna, ela começa a ser experimentada a partir desta vida, aqui, neste plano, neste mundo, nessa era presente. Mas é uma participação espiritual. Nós começamos a participar da vida espiritual de Cristo, da vida espiritual de Deus. Nós permanecemos em união espiritual ao Senhor. E como que se evidencia que nós estamos unidos espiritualmente a Cristo? Aquele que me ama é aquele que me... E aquele que me obedece, eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. A habitação do Espírito Santo é a certeza de que o Pai e o Filho habitam em nós. De que o Pai e o Filho habitam em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí tá a gente atrás, sabe de quê? De terreno, de casa própria, do Pix, do prêmio, do salário melhor, do apartamento maior, do não sei o que mais. Não tem problema você trabalhar, planejar a sua vida e adquirir essas coisas. Mas não é essa a promessa do Senhor. Não é essa a promessa de Deus. É muito superior. A promessa é que nós seríamos habitados por Ele, para sermos capacitados a obedecermos a Ele, e a partir da nossa obediência termos união com Ele, ter relacionamento com Ele. E nós estamos trocando o Senhor pelas coisas daqui. Por isso que Ele diz: não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Não cai nessa história dos desejos, das cobiças da carne, dos olhos, não. E aí a gente pensa: isso é só o mundo, isso chegou nas igrejas, irmãos. Isso invadiu as denominações. Esse discurso, esse evangelho. E a verdadeira mensagem, cada vez menos as pessoas querem ouvir, mas eu continuo crendo que muitas pessoas vão querer ouvir o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem. Continuemos aqui assim, lutando por isso. E que as pessoas que querem ouvir a mensagem, que ouçam a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus. E caminhando para a gente poder encerrar e aplicar essa mensagem, versículo 25. Não, 24, perdão. Não, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. O dom supremo de Deus em Cristo. A vida eterna, irmãos, é algo que nós recebemos de graça, por graça, um favor imerecido. É o dom supremo que Deus pode dar a uma pessoa, a um ser humano. E a vida eterna é uma ressurreição que começa espiritualmente nessa época e se consome pela ressurreição física na era vindoura. O que nós experimentaremos fisicamente é para lá. É o corpo incorruptível, é o corpo glorificado. Mas agora, nós começamos a experimentar, como já falamos, de uma ressurreição espiritual.
as nossas inclinações vão mudando. Antes o nosso olho era nas coisas desse mundo. Agora os nossos olhos estão elevados para a eternidade. Nós estamos aguardando e ansiosos pelas coisas do alto, pelas coisas do eterno. Versículo 26, irmãos. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Os que estão constantemente, diariamente, astutamente, sorrateiramente, estão tentando nos enganar e nos desviar do caminho. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Irmãos, não podemos dar ouvido ao falso evangelho. Não podemos dar ouvido à falsa mensagem. Não podemos dar ouvido ao mundo. Não podemos dar ouvido aos falsos profetas. Aqueles que estão ensinando aquilo que não é ensinamento de Cristo. Por quê? O objetivo é nos desviar o tempo inteiro, é nos enganar. E eu não quero dizer para vocês que todos esses tenham assim um pacto aberto e intencional com o diabo, não, tá? Mas eles estão lutando a causa do inimigo de Deus, eles estão lutando a causa do diabo. Quando nós nos permitimos sermos enganados por um falso evangelho e começar a pregar um falso evangelho, nós estamos fazendo a obra do diabo, que é mentiroso. Que isso é verdade. Lembra sobre os vasos de honra e os vasos de desonra? A gente se transforma num vaso de desonra. Versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela o quê? Ensinou a vocês. E às vezes aqui a gente pode pensar, mas caramba, que é isso? João está aqui ensinando que a gente não pode ouvir o ensino de ninguém. Não, não é isso. Porque a Bíblia mesmo lá em Efésios diz que o Senhor deu mestres à igreja. Deu pastores, deu profetas à igreja. Nós ouvirmos o evangelho de pessoas santas, piedosas, comprometidas com o Senhor, isso é maravilhoso. O que João está escrevendo é: se você está num local que tem falso evangelho, que tem falso profeta, não os ouça, saia, corra da presença deles. E não fique com medo. Vamos pensar que chegue um tempo, São João da Barra, caramba, parece que já não tem mais nenhuma igreja que prega a verdade. Busca o Senhor nas Escrituras, que Ele vai te ensinar a verdade. E se necessário for, pague o preço de você começar um trabalho na tua cidade. Não estou dizendo que somos nós que somos esses aqui em São João da Barra, não, tá, irmãos? Mas uma coisa eu posso falar com convicção. Aqui nós estamos lutando para ser verdadeiros. Lutando. Dependendo demais do Espírito Santo e da graça de Deus para anunciar a pura e simples palavra de Deus. E poderosa. Os crentes têm uma iluminação de Deus por meio do ministério do Espírito Santo, que acompanha a palavra e os guarda na verdade do Evangelho. Se você for sincero diante do Senhor, busque ao Senhor, que Ele vai se revelar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Tiago disse, irmãos, assim, portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe onde que eu vejo esse ensinamento maravilhoso? Vivo, no deserto, Cristo. O Senhor Jesus se sujeitou ao Pai. Resistiu às investidas do diabo. O que aconteceu, irmãos? O texto bíblico lá diz no Evangelho que o diabo fez o quê? Meteu o pé. Não é isso, meu irmão? Foi embora. Saiu. Saiu da presença do Senhor. Sim, depois de ter tentado.
Mas Jesus fez o quê? Resistiu, se sujeitou a Deus, se sujeitou à palavra de Deus. E outra coisa, para a gente poder ir para o nosso momento de ceia, lá no livro, na carta de Tiago, diz também, ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, falou sobre o primeiro e o segundo Adão. Adão e o segundo Adão como Cristo. Acabamos de ver que o segundo Adão resistiu às investidas do diabo. Mas o primeiro Adão não resistiu. Lá no Éden, foram tentados pela serpente, o animal mais astuto, né? O diabo é astuto. O diabo é sorrateiro. A gente acha que o diabo e bate panela em casa e liga ventilador. Irmãos, tu acha que o diabo quer ficar na nossa casa ligando o ventilador de madrugada? Jogando panela no chão? O diabo quer chegar no nosso ouvido. Ele percebeu que de repente eu cobicei uma coisa que eu não poderia cobiçar. Pô, Leonardo, tu pode. Vamos pegar o exemplo de adultério, de corrupção. Pô, Leonardo, ninguém vai saber não. Tu tá afastado de casa. Vai lá, investe. Aí eu tô num ambiente de corrupção. Ah, Leonardo, pega o dinheiro lá. Tu pode pegar o dinheiro. Tu acha que o diabo quer ficar jogando coisa no chão? Quer ficar que eu fique debaixo do edredom com medo? Ai, meu Deus, vou acordar agora não. Tomara que chegue logo de manhã para eu sair daqui. O diabo quer levar a gente para o pecado. O diabo quer nos afastar da presença santa do Senhor. O diabo quer desviar nossa atenção daquilo que é eterno, daquilo que é do alto. O diabo chegou pela cobiça, mostrando que tudo ali no Éden era atraente, seduziu pelas cobiças, pela soberba da vida. Você vai ser como Deus, mas a gente viu que a cobiça ela atrai a gente. E depois dela sendo concebida, ela dá à luz o pecado. E o pecado consumado, a gente viu o exemplo do primeiro Adão, do segundo Adão, Davi. Davi olhou a mulher de Urias, tinha que parar, tinha que chamar os funcionários do castelo. Irmão, faz um muro gigante aqui, que eu não quero mais ter visão da casa de Urias, não. Mas Davi não, ia lá, caramba, aí marcava o horário, a essa hora que ela deve estar lá. Aí ia lá de novo, ia lá. E aí, o que aconteceu? Seduzido pela cobiça de ter a mulher de um outro homem. De um grande amigo dele que amava Davi. Urias amava Davi. Vocês sabem no que aconteceu. Isso é a gente, como pelo dito popular, quando a gente não corta o mal pela raiz. Irmãos, chegou o momento, né, que nós cearemos ao nosso Senhor. E eu acho essa imagem, ela bem, assim, uma ilustração bem verdadeira do que significa graça, né? A gente vê ali um pão sendo entregue e uma ideia de que o dono de um par daquelas mãos é o próprio Cristo, né? Que dá o pão. E esse pão é Ele mesmo se entregando, né? É Ele mesmo se dando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, mas tenha a vida eterna. E queria te pedir, se você puder ficar de pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus, para nós cearmos ao Senhor.